Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um podcast que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E no programa desta semana eu tenho a honra de receber o vereador Giovanni Culau, do Mandato Coletivo. Giovanni, é um prazer conversar contigo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo ao De Poa. Muito obrigado, Luiz. Na verdade, o prazer, a honra, a alegria é minha e do movimento coletivo, do nosso mandato coletivo, em poder te encontrar e debater contigo e com a cidade os nossos temas e o nosso futuro. Perfeito. Giovanni, eu começo sempre falando com os nossos convidados, especialmente da política, mas também professores, né? Perguntando para eles como é que eles se relacionam com a cidade de Porto Alegre, né? Eu queria saber se tu é daqui, quando tu veio para cá, como é que é a tua relação com a nossa Porto Alegre? Tu sabe que a tua pergunta me faz relembrar como é para mim esse momento quando eu chego no plenário da Câmara. Porque inúmeras vezes, quando eu tô sentado, enfrentando as batalhas que a gente enfrenta ali, eu fico pensando nesse filme que passa dessa trajetória, apesar de eu ser o mais jovem da Câmara, essa trajetória que me fez chegar junto com o movimento coletivo na Câmara da cidade. Eu fui um guri que teve a primeira parte da sua infância na Vila Funil, uma vila na zona sul de Porto Alegre, muitas vezes marcada pela violência, mas bastante cedo fui com a minha família para o extremo sul de Porto Alegre, no bairro Ponta Grossa, né? Uma região, naquele momento, considerada rural-urbana na nossa cidade, rural naquele momento, agora rural-urbana, e que se encontrou quando chegou no ensino médio com o movimento social, com o movimento estudantil, e que a partir daí transformei completamente a minha vida, né? Então eu sou um guri de Porto Alegre, que teve parte da sua infância numa zona rural da nossa cidade, então com uma vida bastante rural, inclusive, e que ao encontrar a luta no movimento social, transformou completamente o sentido de viver, o sentido de existir. Isso também me levou para o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje eu sou formado, né, e hoje está na Câmara de Porto Alegre. Quando é que tu entrou no movimento estudantil? Eu disputei um concurso de redações em 2010. Né? Tu tinha quantos anos? Então, estava com 16, né? E eu venci na categoria ensino médio, escrevendo sobre políticas de contraturno escolar. E ao vencer nessa categoria, eu fui procurado por uma série de movimentos, inclusive de direita e de esquerda. Mas entre esses movimentos que me procuraram, um deles foi a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que foi o que mais me mobilizou, mais me cativou naquele momento. E a partir dali eu conheci a UBS, a UNE, a União da Juventude Socialista, que foi a organização que anos depois eu me tornei presidente aqui no Rio Grande do Sul e nosso dirigente nacional. Né? Mas eu estava ali aos 16 anos, devo ter me filiado ao PCdoB, que é o meu partido, Partido Comunista do Brasil, aos 17, mas foi ainda no ensino médio. E tu fez parte da UBS também, né? Eu fui do meu Grêmio Estudantil, né? Quando eu participei desse concurso de redações, meses depois, participei das eleições do Grêmio, foi a minha primeira representação dentro do movimento social, foi o Grêmio Estudantil da minha escola, participei do congresso da UBS, do segundo encontro de grêmios da UBS, se não me engano, mas eu fui da União Nacional dos Estudantes. Durante a luta contra o golpe, esse é um momento bastante marcante para mim, né? Eu era vice-sul da União Nacional dos Estudantes, organizando essas frentes universitárias que foram construídas no Brasil inteiro em defesa da democracia. Foi um dos momentos mais bonitos, assim, e de muita resistência na minha militância. E depois tu também, já na faculdade, tu também fez parte do diretório acadêmico da Universidade Federal, né? Sim, eu fui do Centro de Estudantes das Ciências Sociais da URGS, o SEX-URGS, e depois eu fui também do Diretório Central dos Estudantes, num período de muita luta contra o governo Marquesan, uma batalha em defesa do meio passe estudantil, que foi profundamente atacado pelo governo Mello, mas que o governo Marquesan foi quem deu início a entender os estudantes como os inimigos a serem combatidos no transporte público da cidade, né? Então foi também uma experiência bastante marcante para mim. E como é que é isso, assim? Tu é estudante, né? Tu participa primeiro das pautas relacionadas ao teu colégio, depois tu cresce para as pautas relacionadas aos estudantes. Tu falou que tu participou do movimento contra o golpe na universidade, mesma coisa. Tu participa das questões relativas à educação, né? Enfim. E como é que é essa transformação para começar a voltar os olhos para a cidade
Imagino que tenha sido primeiro, como tu disse, pela questão do transporte, mas como é que é para começar a fazer esse movimento, essa migração do movimento estudantil para o movimento político organizado dentro do partido e agora como vereador? Sim. Sabe, Luiz, que eu considero que eu acompanho a minha geração de uma forma muito particular as transformações que o Brasil viveu nos últimos anos. Eu falava pra ti que sou lá do extremo sul da Ponta Grossa, né? Eu vi, por exemplo, aquela região da cidade conquistar um Instituto Federal. Eu vi aquela região da cidade ver pela primeira vez placas espalhadas de bichos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu sou de uma geração, quando eu era do Grêmio Estudantil, de uma geração que batalhava pelos 10% do PIB para a educação pública no nosso país, pela destinação de recursos do petróleo para a educação, e sou de uma geração que viu essas transformações acontecerem. Nós conquistamos muitas coisas. A luta pelo Estatuto da Juventude, e de uma forma muito inesperada, visto aquilo que nós vivíamos, a gente foi vendo tudo isso se perder, né? E isso tem um grande marcador que foi a luta contra o golpe, né? Porque o golpe foi isso, não foi só contra a ex-presidenta Dilma, né? É contra as vitórias, as conquistas, os avanços sociais que nós tínhamos conquistado. E isso nos colocou em resistência, né? Em resistência bastante grande nos movimentos sociais, no movimento estudantil, que é de onde eu venho, né? E eu, na verdade, antes de ser candidato a vereador com o movimento coletivo em 2020, eu fui candidato a deputado federal em 2018. Na eleição que elegeu o Bolsonaro. E fui, naquela eleição, uma das candidaturas jovens mais votadas no Rio Grande do Sul, nesse campo político de esquerda. E para nós, aquela candidatura era uma candidatura instrumento para debater com a juventude do Rio Grande do Sul, em especial de Porto Alegre, tudo aquilo que nós estávamos perdendo com o golpe. E a ameaça que significava Bolsonaro. E nós saímos daquela eleição... Foi uma eleição muito difícil, muito dura, porque Bolsonaro foi eleito, né? Mas com a certeza de que nós precisávamos, Luiz, manter viva a nossa luta e direcionar essa luta para o nosso principal território, que era Porto Alegre. Tanto que, junto com a Manuela, nós saímos da eleição de 2018 dizendo que nós precisávamos construir aqui na capital um território livre do fascismo. E foi aí que a gente faz esse giro, né? De olhar mais e melhor para os temas da cidade. Então, ainda em 2019, antes de lançar uma candidatura, nós lançamos um movimento coletivo, que tinha alguns objetivos. Um deles era, como eu comentava, batalhar para Porto Alegre ser um território livre do fascismo. Para isso, nós entendíamos que precisávamos disputar com altivez a eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, e construímos a candidatura da Manu, e para além disso construímos a primeira candidatura coletiva anunciada na história da nossa cidade, e passando aí sim a debater os temas específicos de Porto Alegre, né? A nossa crise no transporte, a crise que a gente vive na educação, a crise que a gente vive na assistência social, né? O apagão que existe de políticas públicas para a população LGBTQIA+, na nossa cidade. Acho que esse é um pouco a trajetória que nos levou até aqui. Giovanni, tu e o mandato coletivo assumiram, né, a titularidade da cadeira na Câmara agora no início de 2022? Fevereiro de 2023. Tá confuso, enfim, né? Que, em razão, né, das antigas... Eu quase me perdi também achando que era 2022, porque foram poucos meses, mas sim, parece que faz um tempão. Sim, né, assumindo as cadeiras deixadas, né, pelas agora deputadas, né, Bruna Rodrigues e Dayana Santos, né. Como é que tem sido esse início de mandato? Como é que é fazer parte, né, de um mandato coletivo também na Câmara de Vereadores? Tem muitas dimensões dessa pergunta, dessa provocação que tu faz, né? Para fazer a escolha de por onde eu começo, né? Nós somos o mandato mais jovem e eu sou o vereador mais jovem hoje da cidade, né? E inúmeras vezes isso foi utilizado para deslegitimar a minha atuação parlamentar individual e também a nossa atuação coletiva, né? Nós tivemos o vereador Cassado, né? Que teve a ousadia de entrar numa comissão de uma pauta proposta por mim, pelo movimento coletivo, e buscar implodir a nossa reunião que tratava sobre violência no ambiente escolar. E nas tentativas, e esse é um método do bolsonarismo, de desestabilizar a nós, o que era utilizado era isso.
é muito jovem, é inexperiente, não sabe o que faz, né, tá aprendendo. Eu ouvi isso muitas vezes nos momentos de embate na Câmara, né, quando nós apresentamos uma emenda a um projeto de lei de uma vereadora do PP, né, que falava sobre o tema da sexualização das crianças, em que nós fizemos uma defesa que isso fosse tratado nos parâmetros do ECA, né? Então, a todo tempo isso era trazido contra mim e contra nós, né? Muitos jovens não sabem o que fazem, têm muito a aprender, apesar de todo o nosso esforço de uma atuação qualificada na Câmara. Para além disso, nós somos um mandato, não só eu, enquanto único parlamentar assumidamente gay da cidade, mas nós temos um conjunto de representações LGBTQIA+, no nosso mandato coletivo, né? E isso é motivo da piada do corredor, né? Nós fomos chamados e eu individualmente, de heterofóbico no plenário da Câmara. E quando isso aconteceu, foi um dos momentos em que eu me senti mais sozinho no plenário da Câmara. Porque, na verdade, quando isso acontece, ninguém quer ser o parceiro, o amigo do viadinho do plenário, né? E, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios que nós temos é consolidar esse mandato coletivo, que é uma experiência nova, Luiz, também pra gente. Mandatos coletivos não têm uma regra só. No Brasil inteiro, existem mais de uma experiência e nós temos buscado construir a nossa. E que experiência é essa que nós temos buscado construir? Primeiro, resgata esse espírito de ser mais do que um mandato, ser um movimento, ser então um mandato-movimento. Nós temos na Câmara uma proposta de resolução, um projeto de resolução, justamente para organizar mais e melhor a participação dos covereadores. Nós queremos que os covereadores sejam respeitados e reconhecidos enquanto covereadores quando participam das comissões da casa, né? Quando participam das frentes parlamentares da casa, quando participam das audiências públicas da cidade. Nós não admitimos e não aceitamos que os nossos covereadores eles sejam tratados da forma como são quando tentam acessar o plenário. É um grande esforço para que possam acessar o plenário. Então a gente tem um projeto de resolução e a gente faz parte de um movimento nacional para garantir a regulamentação, o reconhecimento dos mandatos e das candidaturas coletivas nacionalmente. E quais são as propostas de mudanças? Só antes disso, eu acho importante registrar que nós somos 5 representantes e nós temos uma divisão de trabalho entre nós a partir das bandeiras de lutas que cada um de nós representamos. Então, eu travo as lutas em defesa da educação, da democracia, dos direitos da população LGBTQIA+, assim como o Ayrton faz a luta antirracista dentro do nosso mandato, a Fabiola, a luta pelos direitos das mulheres e contra o machismo. Então, essa é a nossa lógica, né, de organização. Então, as nossas propostas de resolução elas regulamentam a participação dos covereadores nas comissões, que é parte dos nossos trabalhos enquanto vereadores da cidade, então, nas comissões, nas frentes parlamentares, nas audiências públicas e garantindo um acesso ao plenário. Hoje, nenhum desses espaços de atuação parlamentar, a nossa atuação ela é fácil. Né? Sempre há obstáculos, resistência. Hoje, vamos assim, traduzindo, hoje só tu tem um acesso garantido, né? Isso. Então, tudo que nós conseguimos construir é fruto de luta e negociação. Então, nós queremos a garantia, né, de poder ocupar e atuar nesses espaços da forma como nós apresentamos para a cidade uma candidatura lá em 2020, né? E o que eu comentava também é que nacionalmente nós fazemos parte de um movimento que busca regulamentar as candidaturas coletivas, né? E os passos, eles são um por vez, né? E o primeiro que a gente busca é garantir um reconhecimento legal para a existência das candidaturas coletivas e o que tende a ser aprovado no Congresso Nacional é reconhecer a existência delas e delegar aos partidos políticos a definição nos seus próprios estatutos de como funcionarão, né, os seus mandatos coletivos ao se apresentarem nas eleições proporcionais. Giovanni, queria jogar agora um pouquinho no olhar sobre a cidade de Porto Alegre nesse momento, né, sobre a gestão do prefeito Sebastião Melo, né, enfim, depois a gente vai entrar um pouco mais na questão dos debates na Câmara dos vereadores, né, incluindo na questão da CP de Educação, que tu também tem feito um trabalho bastante importante nessa questão, né? Mas, governo Sebastião Melo, né? Tu antes era suplente, mas obviamente já acompanhava os primeiros 2 anos do prefeito Melo, né? Em que ele começou naquele ritmo muito acelerado de projetos, né? Revitalização do centro, 4º distrito, enfim, vários outros projetos em andamento, né?
E agora a gente parece que vive um segundo momento, né, do governo de Sebastião Mello, em que ele, digamos assim, deu uma tirada no pé do acelerador em termos de grandes ideias, de grandes projetos, mas, digamos assim, em segundo plano, a gente continua vendo muita coisa avançar, né? A gente tem relatado no Sub-21 vários projetos que estão em andamento, enfim, projetos, empreendimentos urbanos, coisas que dependem, né, da aprovação da prefeitura, mas que não é, digamos assim, aquela patrola, aquele volume de coisas que veio no início do mandato dele, né? Como é que tu avalia, né, esse governo Mello nesse atual momento, nesse terceiro ano da gestão? Antes de falar desse momento, eu só queria compartilhar e dialogar contigo de que eu entendo que o governo Mello, ele representa de modo mais geral a continuidade de um projeto ultraliberal que começou com Marquesan a partir de 2016. Eu acho que a eleição de Marquesan em 2016 coloca Porto Alegre num outro momento, num outro capítulo da sua história, que é de um projeto ultraliberal de retirada de direitos, de privatização, de terceirização, né, de desmonte das funções públicas, né, e de entrega da cidade para os interesses, dos grandes interesses econômicos. E o Mello, ele disfarça isso na eleição, ele disfarça isso também no governo, mas ele dá continuidade a esse mesmo projeto iniciado lá com o Marquesan. Então, para mim, essa é a característica, o que significa o governo Mello de modo geral. Ele é o governo e o prefeito que vai levar a cabo a privatização da Carris, que é um grande patrimônio da nossa cidade, referência durante anos e anos de transporte público, né? Porto Alegre foi referência nacionalmente. O tema do DEMAI, a possibilidade da privatização da água, e a gente tem o exemplo concreto da CE. Então talvez aquilo que o Marquesan não teve a condição política de fazer, o prefeito Mello tem dado consequência, né? Então o Mello, onde eu quero chegar, Luiz, é que é uma grande ameaça para a nossa cidade, uma grande ameaça para o futuro da nossa cidade, por mais que ele busque maquiar, e por vezes maqueia muito bem essa que é a sua característica principal. Sobre esse momento que talvez o governo viva, tem algumas questões, né? Primeiro que Porto Alegre concedeu uma vitória a Lula, concedeu uma vitória a Olívio na eleição para o Senado, garantiu uma grande votação para Edgar Preto ao governo do estado aqui em Porto Alegre e garantiu uma grande eleição das representações progressistas, democráticas, de esquerda aqui na nossa cidade. A base do governo Mello não elegeu ninguém. Não elegeu ninguém. Então, eu acho que tem o impacto da eleição de 2022 e a proximidade da eleição de 2024, que evidentemente impactam na correlação de forças dentro da Câmara e numa cautela daquilo que o governo pode patrolar ou não. Um exemplo concreto é que o governo começou o ano dizendo que as suas prioridades eram o plano diretor, a aprovação da licença-prêmio, que é mais uma retirada de direito dos trabalhadores, que também começou no governo Marquesan e ele dá continuidade, né? Então, plano diretor, licença-prêmio e privatização do DEMAI. Ele tem tido dificuldade com todos esses temas, né? Então, a própria licença-prêmio, que era para ter sido votada no final do primeiro semestre, ainda não foi. E eu acho que tem relação com estes elementos, né? Eu considero que em Porto Alegre, desde o golpe, a gente vem num processo de acúmulo de força. E 2022 foi muito marcante a vitória que nós construímos, né? Então, isso reconfigura. Então, o próprio prefeito, que subiu em carro de som no segundo turno, traindo o seu correligionário, porque ele não esteve na chapa Eduardo Leite e Gabriel. E Gabriel era a representação do MDB da chapa. Ele subia nos carros de som fazendo campanha pro Onix e pro Bolsonaro. Ele dá um passo atrás, pós-eleições, né? Dizendo que ele é o prefeito daqueles que votaram no Bolsonaro, mas também daqueles que votaram do Lula. Né? Mas nós sabemos o que o Mello fez no segundo turno das eleições passadas e no primeiro turno também. E como é que tu vê as eleições de 2024? Se tu tivesse que dizer, vamos assim, Giovanni, CPF, como é que tu diria, que tu vê, o que vai acontecer? Não precisamos falar em nomes, assim, a gente sabe que vai ter, o Mello vai ser candidato. Como é que tu vê
as eleições do 24 em relação ao Melo? Eu não sei se é possível falar apenas enquanto Giovanni CPF, Sim. mas vou fazer o esforço nesse sentido, Luiz. Assim, eu confesso pra ti que eu tenho bastante preocupação com as eleições do ano que vem, porque eu acho que a esquerda da nossa cidade tem uma responsabilidade muito grande. Nós, com Lula, em 2022, enfrentamos uma eleição que era uma eleição para salvar o Brasil. Era uma batalha de salvação nacional. E eu acho que nós precisamos salvar Porto Alegre também. Porque Porto Alegre está sendo desmontada. E eu acredito que é possível vencer. Para nós vencermos, Luiz, nós precisamos construir, e eu sei que de quem vem aqui contigo, eu não sou o primeiro a falar isso, né? Mas nós do PCdoB temos falado disso há bastante tempo, nós precisamos construir o que não temos feito nas últimas eleições em Porto Alegre, que é uma grande unidade. Nós, nas eleições de 2020, no primeiro turno, num campo que esteve com Lula, por exemplo, em 2022, nós tivemos pelo menos a candidatura da Manuela, nós tivemos a candidatura da Fernanda Melchiona e nós tivemos a candidatura da Juliana Brizola. Né? Então, mais do que como eu enxergo, de fato, como vai se configurar as candidaturas no ano que vem, eu tenho esse senso de entender que a eleição do ano que vem impõe para nós um grande desafio, uma grande oportunidade. Eu acho que nós podemos recuperar Porto Alegre. Para isso, a gente precisa cumprir uma tarefa de casa, que é construir a nossa unidade. Deixa eu te perguntar, assim, tu falou, né, dessa questão da importância dessa mobilização na eleição do Lula de 2022. Como é que a gente traz isso para uma eleição municipal, que é uma eleição que tem, que tem menos, né, de ser mobilização, um nível menor de atenção, né? Eu costumo falar que a eleição municipal, as pessoas vão prestar atenção, vão se dar conta, vão tentar entender quais são as propostas, quem são os candidatos, o que elas pensam sobre a cidade, 2, 3 meses antes, quando não na semana anterior, né? Enquanto a eleição nacional, ela não termina nunca, né? Enfim, a gente já tá tendo um movimento de reeleição do Lula, Eduardo Leite candidato, Zema candidato, quem vai ser o candidato bolsonarista, vai ser o Bolsonaro vai ser preso, enfim. Mas já tem um contexto, né, sendo discutido de uma eleição presidencial, inclusive mais, né, do que a eleição municipal que começa, que é realizada mais cedo, né, no ano que vem, né? Então, como é que tu vê que se cria um clima, porque assim, uma eleição com poucas pessoas prestando atenção favorece quem está no poder, né? Isso não tem nada a ver com Porto Alegre, isso é sempre, né? Tipo assim, temos uma tendência histórica em eleições no Brasil e em outros países de que se as coisas estão relativamente normais, a situação ganha, né? Enfim, números de candidatos que se reelegeram, enfim, a gente não tem um pouco essa tradição no Rio Grande do Sul, no governo do estado, enfim, o Leite foi o primeiro a se reeleger, em Porto Alegre nós tivemos uma reeleição do Fogaça, uma reeleição do Fortunati, mas o Marquesano se reelegeu, né? Enfim, o Melo, vamos ver se ele vai tentar, imagino que ele vai tentar a reeleição, né? Mas a minha pergunta é essa, né? Como é que tu acha que se cria esse clima de mobilização que vai ser necessário para vencer o Melo, né? Porque o Melo vai ser uma candidatura, sem dúvida, muito forte, como foi na última vez. Sabe, Luiz, que eu quero colocar uma interrogação, assim, porque eu avalio a eleição de 2020 em Porto Alegre como uma eleição de alta mobilização social, né? A candidatura da Manuela no segundo turno assumiu proporções, na minha interpretação, que se pareciam a eleições presidenciais. E eu acho que nós precisamos, inclusive, pensar 2020, e não só 2020, 2018 em Porto Alegre também, como parte de um processo de acúmulo de força que nos permitiu vencer em 2022. Se nós formos olhar para o resultado de 2020, Porto Alegre foi o melhor resultado da esquerda nas capitais do Sul e do Sudeste, no primeiro e no segundo turno. Se nós formos um pouco mais atrás, em 2018 também, no segundo turno, a chapa Haddad e Manuela, e eu não tenho dúvida que o papel da Manuela também contribuiu para isso, foi aqui em Porto Alegre o melhor desempenho dessa chapa no segundo turno contra o Bolsonaro, né, entre as capitais do Sul e do Sudeste. Então nós temos um grande desafio de reproduzir aquilo que nós temos conseguido construir e nós precisamos fortalecer, que é essa campanha de alta mobilização social. Eu não acredito que nós possamos vencer a eleição em Porto Alegre sem ter como principal aliados e aliadas o povo da nossa cidade, aqueles que perderam as últimas eleições municipais em Porto Alegre. Essa galera está espalhada pela cidade inteira e essa galera precisa acreditar que é possível vencer. Então isso se relaciona com o que eu comentava antes. Se nós não formos capazes de construir uma unidade entre nós, nós não convenceremos sequer esses e essas de que é possível vencer.
né? Então nós precisamos de uma unidade para contagiar essa galera que faz a luta no cotidiano e essa turma seja capaz de cativar a cidade. E tu faz um questionamento que eu considero muito importante, é que eu quero botar um dedo na ferida, não dos outros, nas feridas do meu partido, do nosso campo, né? A verdade é que o Melo tem alta inserção nas periferias da nossa cidade. E a estrutura da Prefeitura de Porto Alegre tem sido utilizada para cooptar liderança. Né? Eu acompanhei muitas plenárias do orçamento participativo e o orçamento participativo tem sido um instrumento de organização do trabalho da prefeitura na periferia. Né? Nós tivemos já um orçamento participativo na nossa cidade que definia recursos que giravam em torno de 200 milhões de reais. Nós tivemos, se não no ano passado, no outro, a execução de só 2 milhões daquilo que era decidido no orçamento participativo. Então, se o orçamento participativo, Luiz, não está decidindo o que vai ser feito com o recurso, ele está servindo a qual interesse? Mas qual é a mensagem que tu acha que tem esse potencial de mobilizar as pessoas? A mensagem de transformação da cidade, porque na periferia a cidade está vivendo os impactos desse projeto ultraliberal em curso. Lá na Ponta Grossa, as pessoas sabem que só tem 2 horários de manhã do Rápida 5, de manhã cedo na hora de ir para o trabalho e à noite na hora de voltar. As pessoas sentem o impacto disso. As pessoas lá na periferia, elas sabem que no início do ano, a unidade de saúde da Ponta Grossa estava ameaçada de perder equipe médica. As pessoas enfrentam no dia a dia a dificuldade no CRAS, que é símbolo dos baixos investimentos em assistência social. As pessoas sentem lá na periferia a falta de vaga na creche, que a prefeitura diz que faltam 6 mil vagas, mas na verdade é muito mais do que isso. São mais de 20 mil vagas em creche que faltam na nossa cidade. A população sente quando a educação especial é ameaçada, como foi recentemente pela Secretaria Municipal de Educação. Agora a questão é, Luiz, na minha opinião, que nós precisamos demonstrar quem são os responsáveis e as responsáveis por essa crise toda. A verdade é, e aí onde eu ia chegar, que muitas vezes lá na periferia da cidade, né, o prefeito Melo não é encarado como responsável por essa crise que a cidade vive. Né? Então nós precisamos ser capazes de contagiar aqueles e aquelas que já estão organizados nas lutas, e para isso a gente tem que demonstrar que é possível vencer a eleição no ano que vem, e sem dúvida alguma nós precisamos enfrentar um grande desafio que nós temos, que é a organização da prefeitura nas periferias. E nós temos espaço para fazer o debate. Né? E para isso, nós vamos ter que construir os nossos instrumentos. Em 2020, o PCdoB propôs que o nosso campo político construísse um congresso do povo da cidade. Né? Eu não estou dizendo que nós precisamos reeditar a ideia de um congresso do povo de Porto Alegre, mas aquilo era o instrumento que nós propusemos naquele momento, né? Para justamente debater nos territórios, em cada grande área e tema de debate da nossa cidade, mobilizar as pessoas para fazer um diagnóstico do que nós vivíamos e como que nós construímos uma transformação de um cenário que lá atrás já não era bom, né? E que vem sendo precarizado de lá para cá. As coisas não melhoraram na nossa cidade, salvo raras exceções. Porto Alegre hoje bota mais asfalto em rua do que colocava, né, no governo Marquesan. O governo Marquesan era o governo dos buracos nas ruas, né? Mas eu acredito que é possível ter asfalto na rua, né, de qualidade, e a gente garantir dignidade para o povo nos serviços públicos, na saúde, na educação, na assistência. Uma cidade que não fique de joelhos para o interesse do setor imobiliário, que hoje é possível, e o Sul 21 falava sobre isso, nós temos um prédio no centro da cidade que faça sombra ao Palácio Piratini. Então, uma descaracterização profunda da cidade, né? Eu tenho certeza que Porto Alegre não compactua com isso. E nós precisamos mostrar que, na verdade, o Melo tem traído a sua história. Para vencer a eleição, o Melo topou fazer um pacto com a extrema-direita da nossa cidade. As pessoas precisam saber disso. O Melo fez a opção de Onix e Bolsonaro. Tu acha que essa opção que o Melo fez por nacionalizar, de alguma forma, o mandato dele, essa aproximação com o Bolsonaro, isso vai influir, essas questões nacionais vão influir na disputa municipal, daqui a pouco ser um campo entre lulistas e bolsonaristas? Claro que nunca é 100%, né? Mas tu acha que esse fator vai influir? Eu espero que sim, Luiz. Eu acho que nós temos a possibilidade na eleição do ano que vem estarmos juntos com o PSB, com o PDT. Isso não era possível anos atrás.
né? E isso é fruto das opções, não só, mas também as opções que o prefeito Melo tem tido. As pessoas, eu tenho certeza que elas não querem enfrentar uma eleição que seja uma simples reprodução do lulismo versus o bolsonarismo, né? Mas as pessoas precisam estar conscientes de que existe em curso em Porto Alegre um projeto muito semelhante ao que o Brasil vivia com a liderança de Bolsonaro. Né? E nós precisamos apresentar isso para as pessoas e conectar isso com a vida real. Porque, como eu falava antes, é isso que explica a crise no transporte. É isso que explica as dificuldades na saúde. É isso que explica a cidade que nós temos. Giovanni, agora a gente está se encaminhando já para digamos assim, um terço final do nosso programa, talvez um pouco menos. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso que a gente está vivendo, né, nas últimas semanas na Câmara dos Vereadores, que é a CPI, né, da educação, a CPI do SMED, enfim, a CPI que apura, né, as supostas irregularidades nos contratos e nas compras feitas pela Secretaria Municipal de Educação, referentes a materiais didáticos, materiais escolares, aparelhos de tecnologia, né, para as escolas, enfim, foi todo aquele escândalo que envolveu materiais apodrecendo, né, na falta de uma palavra melhor, em depósitos abandonados, enfim, alguns até acabaram sendo usados depois, né, mas que estavam ali, no primeiro momento foi revelado pela imprensa como abandonados num depósito sem uso, né, enfim, foram criadas 2 CPIs para debater esse tema, né, enfim, alguma delas, elas estão ainda, devido a todas as questões, né, do governo, de alguma forma, tentar sabotar, né, as investigações, elas estão engatinhando, né, apesar de terem sido criadas já, se eu não me engano, no início de julho, né, demoraram um pouquinho para andar, né, enfim, começaram a andar a partir de agosto. Como é que tu tem visto essa questão das investigações sobre as compras na SMED na Câmara? Eu acho, Luiz, que o ponto de partida é preciso que a gente reconheça que é grave o que acontece na educação em Porto Alegre. Dia desses, lá na Câmara, não na CPI, mas na Comissão de Finanças, nós discutimos os recursos não investidos na educação em Porto Alegre que deveriam ter sido investidos. Né? Se nós seguíssemos a legislação, né, Porto Alegre deixou de investir 500 milhões de reais entre 2021 e 2022. Então, é nesse cenário que a educação sobrevive em Porto Alegre. Nós falávamos um pouco das semelhanças de Melo e Bolsonaro. Uma das outras semelhanças é essa rotatividade do secretário de Educação, né? Eu ainda era do movimento estudantil e do movimento social no início do governo Bolsonaro, e nós construímos os grandes tsunamis da educação, né, contra o projeto de educação do Bolsonaro, que era de destruição, de desmonte. Nós já estamos aí no 3º secretário de Educação do Melo. E em relação às aquisições, eu acho que tem 2 questões. A primeira delas é que não há dúvidas de que houve um grave desperdício de recursos públicos, né? Recursos mal investidos, e nós não podemos cair na falsa polêmica que eles tentam criar. Ninguém é contra Chromebook nas escolas. Eu, no início da minha militância, lá nas eleições de 2012, nós falávamos de um computador por aluno, né? Mas nada justifica e explica que do dia para a noite caminhões chegassem na frente das escolas para despejar livros em que os professores e as professoras sequer participaram do processo de decisão. Então, por que esses livros foram comprados? Com base em quais critérios? Foi para gastar os recursos que precisavam ter sido gastos e que não foram? Acontece que quando a prefeitura se faz isso, se foi isso que aconteceu, gasta mal. E não faltam demandas para a educação na nossa cidade. Não faltam demandas. A educação da nossa cidade não tem portaria. Como tu mesmo disse, né? Temos um déficit grande de vagas nas creches, né? É falta de vaga nas creches, é um problema da terceirização das cozinhas, que às vezes as nossas crianças na periferia ficam sem comida. É as direções de escola tendo que se desdobrar entre cuidado pedagógico, da gestão e da portaria, porque não tem sequer serviço de portaria estável na nossa cidade, na rede municipal de educação. Né? Mas a questão é, Luiz, que se fosse apenas desperdício, recurso mal utilizado, né? E várias são as comprovações disso, eu visitei algumas escolas a partir do trabalho da CPI, né? E tem livro em escola que não foi sequer utilizado ainda. Já quase um ano depois das primeiras denúncias, né? Sequer utilizado, isso é grave. Agora, para além disso, segue sob suspeitas o método
que a prefeitura utilizou para essas aquisições. Né? Não sei se a prefeitura já respondeu, mas a sexta-feira da semana passada acabou o prazo para a Secretaria Municipal de Educação responder uma série de questões levantadas pela investigação aberta pela própria prefeitura. Né, de por que utilizou da forma como utilizou a adesão às atas de registro de preço, que é pegar carona, né, em outras aquisições feitas em outros lugares ou por outras instituições. Nós seguimos sem resposta do que foi a reunião do prefeito no mês de julho de 2021 com o empresário Jailson, que foi o empresário responsável por contratos que somam mais de 40 milhões de reais, que foi uma reunião em que a ex-secretária de Educação disse na CPI que foi para a reunião sem saber a pauta. A prefeitura divulgou publicamente como uma reunião com vereadores da cidade, quando, na verdade, se tornou público que era uma reunião de uma empresa apresentando os produtos para a educação em Porto Alegre. Né? Então, de fato, quem pediu essa reunião? Foram os vereadores? Foi o empresário? Né? Essa reunião se relaciona com as aquisições que foram feitas? Né? Há uma série de denúncias, né, de que as adesões, as contratações feitas aconteceram por pressão, por indicação. No mínimo um direcionamento, né? Isso, eu acho que tu usa a palavra mais adequada, né? Quando eu falo por pressão, é esse direcionamento, e isso precisa ser investigado. E por vezes o governo tenta obstruir com que a CPI cumpra o seu papel, que é de dar respostas para Porto Alegre, né? Porto Alegre não esqueceu das cenas que tu retoma aqui, né? Galpões, depósitos abarrotados de materiais com fezes de pombo, né? Tiveram escolas que receberam materiais que devolveram esses materiais para a SMED, porque não estavam sequer em condições de serem manuseados pelas direções escolares, né? E isso não é pequeno. Né? Isso é bastante grave e nós vamos seguir construindo, apesar de sermos uma minoria da Câmara, um esforço bastante grande para que a CPI contribua para dar respostas para a cidade. E pelo que tu tem conversado com a população, com os teus eleitores, tu acha que esse assunto de alguma forma pegou na cidade? Eu acho que duas questões, né? Duas respostas para a tua pergunta, né? Primeiro, eu venho da luta do movimento estudantil, das lutas da juventude, da população LGBTQIA+. Na verdade, para esses segmentos em que eu atuo, né, Luiz, não há dúvida do descaso do Melo com a educação. Então, esse é mais um episódio, né, de algo que não nos surpreende, infelizmente. Agora, eu acho que na população no geral, o que esse escândalo coloca é uma grande interrogação sobre o governo Melo. Né? E não é só isso, né? Vários contratos de terceirização da prefeitura também têm sido questionados. Né? Então, hoje existe uma interrogação, eu acho que colocada na cidade, ainda sem resposta, né? Sobre se esse governo é um governo idôneo ou não. Tem esquema ou não tem esquema no governo Melo? Né? E é isso que nós precisamos responder para a cidade. E como é que tu tem visto a atuação da base governista na Câmara sobre a questão da CPI? Então, a base do Melo na Câmara ela é diversa, né? Ela não é uma só. Né? Então a gente tem, por exemplo, um bolsonarismo organizado que compõe a base do governo e que às vezes entra em atrito com a própria base do governo. Mas a questão é que no que se refere à CPI, né, Luiz? O governo montou o seu time, né, a sua seleção, né, para fazer de tudo para defender o governo. Né? Eu nunca vi o que Porto Alegre viveu, que é o quê? O governo se auto-organizou para montar uma CPI. Né? E ninguém vai me convencer que o governo propôs uma CPI, a base do governo propôs uma CPI pela sua boa intenção de investigar o que estava acontecendo. Né? Isso eu foi vou até feito... Desculpa lhe interromper, eu vou até fazer um relato aqui que eu tenho acompanhado as sessões da CPI e me chamou muita atenção que no depoimento do senhor Jailson, né, na CPI da SMED, né, que é a CPI controlada pelo governo, em determinado momento estava se falando sobre os livros didáticos que tinham erros, inclusive, né, de matemática e português, e uma vereadora fez elogio ao material do empresário, né. Enfim,
a vereadora, inclusive, pode achar que é um material bom, né? Mas no momento de questionamento, né? Tu usar o teu momento de perguntas para fazer um elogio a alguém que tá ali depondo para prestar esclarecimentos, a coisa é muito estranha, né? Estranho é pouco, né? É muito absurdo o que tem acontecido. Então, são vários absurdos. É o governo propondo uma CPI para tentar impedir uma CPI independente. Foi derrotado em relação a isso, mas não desistiu de blindar o governo. Tanto é que não aceitou sequer o regimento da Câmara, porque o regimento, no nosso entendimento, aponta que as comissões, elas têm o seu relator designado ou designada pela presidência. E não aceitou esse encaminhamento na CPI que é presidida pela vereadora Mari, tem atuado na CPI no sentido e no exemplo que tu coloca, ao ponto de elogiar livros que têm erro, inclusive de tabuada, né? O empresário Jailson, ele foi defendido em mais de uma oportunidade pelos vereadores da base. Né? Toda vez que uma pergunta séria e importante de ser respondida é feita, né, uma pergunta para aqueles que estão em depoimento, a base do governo tenta impedir com quem está depondo, né, responda as perguntas. Né? No primeiro depoimento que se teve, a liderança ali de uma da CPI não queria sequer que fosse feito o juramento de compromisso com a verdade. Então são vários os símbolos dessa tentativa de impedir investigações a partir da CPI. Agora eu vou aceitar água que eu tomo bastante. Giovanni, eu queria te perguntar assim, de como é que tu, pra finalizar, como é que é atuar nessa Câmara que tem uma ampla maioria governista ou uma ampla maioria de um governismo difuso, né? Tem esse lado mais bolsonarista, tem um lado que é um governismo que, na verdade, também, provavelmente a maioria deles votaram no Bolsonaro para presidente, mas pelo menos não é tão... não vocaliza tanto, né, a sua adesão ao bolsonarismo, ou até mesmo paixões, né, que alguns vereadores mais da extrema-direita vocalizam, né, que fazem questão, né, parece que estão ali para defender o Bolsonaro, né, quando são vereadores de uma cidade como Porto Alegre, que tem uma série de problemas, né, com uma agenda que não tem, a princípio não tem nada a ver com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vê que a atuação de alguns vereadores não é bem assim, né, enfim, é mais voltada para uma questão mais ligada, né, ao ex-presidente. Claro que a gente sabe porque eles dependem, né, devem, né, a sua carreira política a participar desse movimento do ex-presidente, ao conjunto de pautas, né, que envolve, que isso envolve, né, mas como é que é atuar enquanto minoria, sendo a oposição hoje soma 10 vereadores de 36, como é que é ter uma atuação dentro dessa casa? Pra ser bem sincero, Luiz, várias vezes eu já pensei em desistir, viu? Porque de fato é um ambiente bastante hostil, bastante difícil, é difícil ser minoria, e buscar cavar qualquer oportunidade, qualquer espaço para buscar alterar o rumo das coisas, porque o rumo geral colocado para qualquer discussão ali é no sentido do retrocesso, mas eu acho que tem um senso de responsabilidade muito grande, né? Então, é um ambiente extremamente violento, mas nós sabemos, e daí não só eu, todos os vereadores e vereadoras que compõem a oposição e essa minoria da casa, sabem a responsabilidade que tem de ser um polo de resistência, de contraponto, né, de preparação para as batalhas que vêm pela frente, de esforço de atuar também, inclusive, ao lado dos movimentos sociais, para fazer com que, e eu penso isso muito sobre a realidade nacional também, nós não podemos nos conformar, Luiz, que os atores e as atrizes da política sejam somente o prefeito, a prefeitura, os vereadores e a Câmara Municipal. Como que a gente coloca as pessoas, os movimentos sociais, quem vive a cidade, também nesse tabuleiro? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, e apesar de todas as dificuldades, eu te confesso que, inclusive talvez pela contagem regressiva para a eleição do ano que vem, eu passo a ficar mais entusiasmado e animado com aquilo que eu falava antes, que é a oportunidade que eu acho que nós temos de derrotar Melo, né, virar uma página aqui na história da nossa cidade, e isso passa decisivamente pela atuação dos vereadores e das vereadoras também, né? Nós somos representantes na cidade, aqui no local do projeto político mais geral que a gente representa. Eu tô saindo daqui e tô voltando lá para Ponta Grossa. Depois de encerrar uma reunião da CUTAB,
lá na Ponta Grossa eu vou sair e hoje ainda eu vou pro Morro da Cruz. Então é um esforço também de dedicação bastante grande para tentar virar o jogo na cidade. Perfeito. Então, muito obrigado pela participação no nosso programa, Giovanni. Eu queria te deixar, enfim, um espaço final de considerações finais. Eu acho que, acima de tudo, agradecer, Luiz, essa oportunidade de conversar contigo e, por consequência, conversar com Porto Alegre sobre o que vivemos e as possibilidades que eu acho que nós temos de futuro. Eu acho que é possível reencantar Porto Alegre com a ideia de uma cidade mais democrática, né? Uma cidade que, quando nós falamos em democracia, lembra do orçamento participativo, lembra do Fórum Social Mundial, mas que pode agora reinventar esses instrumentos no novo tempo que nós vivemos. Essa cidade que elegeu a bancada negra pode deixar de ser a capital do país mais desigual para homens e mulheres brancos e homens e mulheres negros. Essa cidade pode passar a ter compromisso e política pública real para as mulheres que sofrem com feminicídio e para a população LGBTQIA+, que sofre muito com a violência. Essa cidade já foi vanguarda de políticas públicas para a população LGBTQIA+, e deixou de ser, e isso também fruto das digitais do bolsonarismo. Porto Alegre já foi essa referência de transporte, de educação, já foi a cidade mais arborizada do país e hoje é símbolo da devastação ambiental e o Harmonia é atualmente um grande símbolo disso tudo. Então eu acho que nós podemos nos reencontrar com a nossa história, mas atualizando ela e permitindo a possibilidade de uma vida melhor para as pessoas. Então, muito obrigado. Vereador Giovanni Culau, do Mandato Coletivo, e agradecendo ao nosso convidado, eu agradeço você que esteve mais uma vez na audiência do nosso De Poa. Convido a todos, se gostaram dessa conversa, a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nas redes sociais, nos grupos, enfim, onde você puder compartilhar se você gostou desse programa. Convido a todos também a seguir e a curtir as páginas do Sul21 e da Cubo Play também em todas as plataformas de redes sociais. Eu deixo aqui o nosso abraço a todos e até o próximo programa.